A gente tem gravado uma série de vídeos nesse canal que tem tocado alguns temas. A gente tem lidado com Adventismo no sétimo dia, a gente tem lidado muito com catolicismo romano, com pentecostalismo, e parecem temas um tanto distantes uns dos outros. Mas existe um assunto que meio que perpassa esses vários movimentos, claro que de formas e graus muito diferentes, mas que eu quero responder no vídeo de hoje, onde eu quero lidar com uma pergunta que vocês deixaram aqui em um dos vídeos antigos desse canal. O comentário é de alguém chamado Danilo Campos, e o comentário fala o seguinte: Iago, eu entendo sua visão sobre os dons terem desvanecido, que é justamente minha posição teológica de que os dons eles não cessaram, mas eles diminuíram sua centralidade e amplitude de atuação. Meu único ponto é o motivo, ou seja, por que os dons desvaneceram? Cessacionistas enxergam que a cessação dos dons fazia parte do propósito de Deus. É o meu caso. Eu creio que fazia parte do propósito do Senhor que os dons diminuíssem a sua centralidade. Ao meu ver, os dons foram, os dons foram perdendo a força na história da igreja à medida que a igreja foi negligenciando a busca por eles. Pois Paulo diz que nós devemos buscar com zelo os dons. Ele disse para não apagar o espírito. Disse a Timóteo para reavivar seu dom. Isso me faz pensar que a culpa dos dons desvanecerem é da falta de busca e manutenção por parte da igreja. Desta forma, também sou levado a pensar que reavivar esses dons também é nossa responsabilidade. Neste ponto, eu defendo que tratar a ausência dos dons como algo normal, que tinha mesmo que ser assim, é fazer o contrário do que deveríamos fazer. Deveríamos lutar pela restauração plena dos dons, como os reformadores lutaram pela restauração da doutrina. É um comentário muito bom, muito respeitoso, do qual eu discordo bastante em dois níveis e eu quero responder. E esse vídeo inteiro é para responder um dos pontos desse comentário, tá? É a ideia de que a igreja, de alguma forma, abandonou aquilo que era a intenção de Deus acerca dos dons espirituais. E eu quero aproveitar isso para falar de forma mais ampla sobre as ideias envolvendo algum tipo de filosofia de esfriamento da igreja. Vou estender isso para algo para além do que o Danilo comentou, tá? Que é a ideia de uma apostasia da igreja e posterior restauração, e também lidar com algumas questões que envolvem catolicismo romano, porque eles vão acusar os reformados de algo parecido, de que a igreja esteve em trevas por 1500 anos, a reforma veio e restaurou. Vou lidar com tudo isso aqui. No nosso vídeo sobre o desvanecimento dos dons, eu vou lidar com a segunda parte do que ele está dizendo aqui, que é justamente o fato de que, sim, eu acredito que a expectativa bíblica é que os dons realmente diminuiriam, e não dá pra gente ter a expectativa de que os dons voltariam a funcionar do mesmo jeito que o período apostólico. Então, simbora, que esse é um vídeo que vai deixar alguns adventistas chateados, eu acho, alguns pentecostais chateados, eu acho, alguns reformados talvez fiquem chateados, não sei, católicos vão ficar chateados, alguns mormons vão ficar chateados. Bom, vai ter uma galera que não vai gostar do vídeo de hoje, mas eu tenho certeza que vai ser instrutivo pra muitos de vocês. Então não deixa de se inscrever no canal, assinar as notificações, sabe o que fazer. Vocês se gostam desses vídeos mais parrudos, pra gente é uma alegria receber vocês aqui no nosso canal. Por favor, nos recompense aí com seu clique, com seu comentário, com sua inscrição. Se você quiser ainda mais, você pode virar um membro desse canal. Ao fazer isso, você entra no grupo no Telegram, recebe uma série de benefícios e tem uma live mensal no nosso Clube do Livro do Futuro, onde eu estudo com vocês um capítulo de um livro que ainda não existe. Um capítulo de um livro que eu ainda estou escrevendo. Simbora então para lidar com essa questão, porque você já deve ter ouvido essa conversa, né? A igreja entrou em trevas depois do período do Novo Testamento, e apenas a minha igreja trouxe a restauração do que estava perdido. Esse tipo de discurso é muito famoso em muitos lugares, né? Geralmente esse discurso está associado mais propriamente a algumas seitas modernas. No vídeo de hoje, a gente vai explicar por que é que você deveria tomar cuidado com esse tipo de discurso de grande apostasia e outras coisas correlatas, como de um ensinamento espiritual ou algo assim. Agora, além desse comentário, duas outras coisas me motivaram a preparar esse vídeo. Tá? O primeiro envolve pentecostalismo, o segundo envolve catolicismo. São dois movimentos muito diferentes, então eu tenho que explicar por que essas duas coisas são correlatas aqui. Do século II até os dias atuais, os relatos de curas, milagres, dons espirituais e outras manifestações sobrenaturais não se comparam em frequência ou em impacto com o ambiente miraculoso que é narrado nos textos do Novo Testamento. Só que aqueles que defendem a ideia de que o sobrenatural deveria ser mais natural na igreja, geralmente alegam que houve um esfriamento da fé ao longo da história eclesiástica, e que os movimentos avivalistas modernos são tentativas de restaurar o poder sobrenatural que tinha sido perdido. É como o nosso colega deixou aqui no comentário que a gente está lidando. Nunca houve de novo na história do cristianismo uma repetição do que a gente encontra no livro de Atos. Nunca houve o que a gente encontra no ministério terreno de Jesus. Então, como é que a gente deve lidar com essa expectativa? A ideia de muitos é que a igreja, na verdade, esfriou e a gente deveria buscar um tipo de restauração. É uma expectativa, na minha opinião, muito ruim sobre os dons espirituais nas igrejas hoje. Os textos bíblicos indicam uma experiência de desvanecimento, não de continuidade da centralidade do poder dos dons espirituais. Nem mesmo os maiores movimentos de avivamento da história do mundo se aproximaram do nível de poder e frequência dos milagres que são encontrados nos evangelhos e em Atos. Sempre houve testemunhos de milagres ao longo da história da igreja. Isso é fato, mas nada que se compare
ao que é relatado no Novo Testamento. Será que a gente pode acreditar que a ausência de sinais miraculosos nesse nível, então, são um sinal do esfriamento espiritual da igreja? Um esfriamento que teria durado até o reavivamento pentecostal do século XX? Os movimentos avivalistas e reavivalistas modernos frequentemente interpretam que a ausência de sinais sobrenaturais é, na verdade, um sinal de esfriamento espiritual. Mas eu acho que esta é uma visão que não considera que o poder de Deus se manifesta de maneiras menos espetaculares também, mas igualmente eficazes, como na transformação de vidas pelo Evangelho, como no fruto do Espírito, como na perseverança dos santos. O apóstolo Pedro reforça essa ideia ao afirmar que Deus já nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade por meio do conhecimento de Cristo, sem condicionar esse suprimento à presença constante de sinais miraculosos. Além disso, a preservação da igreja ao longo dos séculos, mesmo em meio a perseguições, heresias e corrupções internas, é por si só um testemunho muito poderoso de um Deus que é sustentador da sua igreja. Mateus 16:18 vai dizer que Cristo edificaria a igreja e as portas do Hades não prevaleceria contra ela. Essa promessa não está condicionada à expressão de uma manifestação contínua de sinais visíveis, mas sim à fidelidade do próprio Cristo em guardar o seu povo e em preservar a verdade do evangelho no meio da igreja. A longevidade da igreja, o seu impacto no mundo, a permanência das escrituras são milagres contínuos que transcendem qualquer manifestação pontual de poder sobrenatural. E eu digo mais, será que a gente teria coragem de dizer que a igreja esfriou com tanto testemunho poderoso de obra missionária, de mártires, de santificação? Como pode existir esfriamento espiritual? A igreja esfriou quando a gente lê o livro dos mártires de John Fox, quando a gente lê todo o peso de fidelidade daqueles que se entregaram à obra missionária ao longo da história dos séculos, tanta gente que morreu em nome de Jesus. Como é que a gente vai dizer que a igreja esfriou? E por isso os dons não se repetem do mesmo jeito, se nós temos tanto testemunho de fé gloriosa ao longo da história do cristianismo. Você vai me dizer que todos os mártires do passado, os monges do deserto, os missionários que levaram o evangelho pelo mundo inteiro, pessoas que assinaram com o próprio sangue a obra de Cristo na cruz, pregando para pessoas que os mataram, que os assassinaram. Quando você lê a história de Jim Elliot, quando você lê a história dos Morávios, de Nicolau von Zinzendorf, quando você lê a história das missões modernas, como é que você vai acreditar que há um esfriamento da igreja? Eu não consigo acreditar nisso. Para mim, a igreja estava viva e sempre esteve muito viva e espiritualmente muito forte. A preservação da igreja ao longo da história, mesmo sem depender de manifestações sobrenaturais tão extravagantes e contínuas, destaca parte da fidelidade desse Cristo como cabeça da igreja. A verdadeira marca da presença divina não é a frequência dos milagres, mas a contínua proclamação do evangelho, a santificação do povo de Deus e a esperança viva que transcende qualquer sinal visível. Foi o que Jesus disse a Tomé, não foi não? Bem-aventurados que não viram e creram. Muitos não viram milagres e sinais e creram, conquistando a bem-aventurança muito poderosa. Então, por um momento, não. Eu não acho que existe evidência de esfriamento espiritual da igreja, que esse esfriamento espiritual é que faz com que os milagres não se manifestem tão intensamente. Para mim, isso eu quero provar em um outro vídeo, a expectativa do próprio Novo Testamento é que os milagres não se manifestariam com a mesma intensidade. A igreja esfriou? Olha, quando olho para o cristianismo moderno, em um mundo pós-pentecostal, eu acho que o cristianismo antigo era muito menos frio. A gente tem um cristianismo muito mais frio hoje, em um mundo que já é pentecostalizado, que já recebeu do reavivamento pentecostal, do que no mundo pré-pentecostalismo. Então não acho que houve esse cenário de esfriamento espiritual da igreja, não. Isso não condiz nem com o testemunho da igreja, nem com a expectativa que a gente deveria ter sobre um Cristo que cuida do seu povo, de um Espírito que foi entregado para o seu povo e de uma igreja que dá testemunho através de fruto do Espírito, de amor, de serviço, de sacrifício, de evangelismo e de fé. Isso responde o comentário do nosso amigo. Agora, outra coisa bem diferente dessa tese do esfriamento espiritual, que é uma tese que eu já discordo, é a tese da grande apostasia. E infelizmente alguns grupos vão longe, sustentando que houve um período de grande apostasia na igreja, que só foi corrigido com a revelação de Deus a uma determinada pessoa que exibiu um dom profético em particular, justamente para corrigir a igreja, exibindo milagres de forma mais frequente. Essa visão, que é normalmente associada a grupos heréticos, propõe que os dons milagrosos voltariam a ser frequentes após a restauração da igreja dessa grande apostasia. Um dos exemplos mais notáveis dessa visão vem da igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, conhecido como Mormons. Segundo a teologia deles, a morte dos apóstolos levou à perda do sacerdócio e à fragmentação da igreja, resultando em uma apostasia generalizada. Eles acreditam que essa situação perdurou até o século XIX, quando Joseph Smith teria recebido revelações divinas, restaurando a verdadeira igreja por meio da tradução do livro de Mórmon e da restauração da autoridade apostólica. Um outro grupo muito semelhante a esse são os Testemunhos de Jeová. Eles argumentam que o cristianismo original foi corrompido ao longo dos séculos, particularmente com a adoção da doutrina da Trindade e outras doutrinas que eles creem serem de influência pagã, e para eles a verdadeira fé foi restaurada no final do século XIX por meio dos estudos de Charles Taze Russell, fundador
da sociedade Torre de Vigia. Como parte dessa crença de restauração do cristianismo tradicional, eles rejeitam muitas crenças cristãs que são consideradas ortodoxas e sustentam que apenas o seu grupo segue fielmente os ensinamentos originais da Bíblia. Alguns ramos do Adventismo do sétimo dia também compartilham a crença de que a igreja cristã sofreu uma grande apostasia, especialmente durante o período da Idade Média. No entanto, diferente dos Mormons e das Testemunhas de Jeová, eles consideram que a verdade bíblica não foi totalmente perdida, mas só obscurecida. Acreditam que Deus revelou progressivamente verdades essenciais à sua profetisa, Ellen White, culminando na restauração do sábado e outras doutrinas que consideram fundamentais para a verdadeira adoração. A ideia de que a igreja entrou em um período de grande apostasia logo após a era apostólica apresenta uma série de problemas, sejam teológicos, sejam históricos, sejam exegéticos. Primeiramente, por causa da promessa de Cristo em Mateus 16:18. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa promessa contradiz diretamente a noção de que o verdadeiro cristianismo teria sido quase totalmente perdido por séculos, precisando de uma revelação posterior para ser restaurada. Se a igreja foi vencida pela apostasia generalizada, isso implica que Cristo falhou em preservar o seu corpo, o que vai contra a soberania divina e a fidelidade de Deus à sua própria palavra. Além disso, a doutrina da grande apostasia frequentemente depende de uma leitura seletiva da história e das escrituras. Os textos frequentemente usados para justificar essa visão, como 2 Tessalonicenses 2 e 1 Timóteo 4, falam de desvios dentro da igreja, mas não de uma completa corrupção universal da fé. Desde os primeiros séculos houve heresias e desafios doutrinários, mas também houve uma continuidade na transmissão da fé cristã. A igreja primitiva lidou com desafios como o gnosticismo, o arianismo, o pelagianismo, mas sempre manteve a essência do evangelho preservada. Um outro problema central dessa visão é a ausência de evidências históricas que comprovem essa total apostasia. Apesar de haver desenvolvimentos teológicos, não há indícios de que a igreja tenha perdido completamente a sua identidade ou que a sua doutrina tenha sido tão distorcida ao ponto de precisar de uma restauração absoluta. A noção de que um grupo específico foi escolhido para recuperar a verdadeira fé frequentemente ignora a preservação da ortodoxia cristã ao longo dos séculos. Além disso, a ideia de que a manifestação sobrenatural deveria ser um sinal constante da verdadeira igreja é totalmente questionável, como a gente já argumentou até aqui. Os próprios evangelhos e atos dos apóstolos indicam que os milagres serviam a um propósito muito específico, que era autenticar a mensagem apostólica e expandir a igreja nascente. O fato de que o padrão miraculoso do primeiro século não se repetiu com a mesma intensidade ao longo da história não implica em apostasia. Agora, a crença nessa grande apostasia também carrega uma implicação muito perigosa: a rejeição da tradição e da comunidade cristã ao longo da história. Muitos dos grupos que sustentam essa visão descartam séculos de reflexão teológica. Eles rejeitam concílios, testemunhos dos homens de Deus do passado, o modo como a igreja preservou uma boa unidade teológica ao longo das eras. Tudo é rejeitado em nome de interpretações altamente pessoais e modernas, absolutamente individualistas da fé, o que resulta em uma desconexão com a história do cristianismo e em uma tendência de reinventar a fé de acordo com as revelações particulares dos seus fundadores. Por fim, o argumento da grande apostasia falha em reconhecer que a igreja nunca esteve isenta de desafios, mas que nunca foi completamente destruída. O próprio Jesus advertiu sobre falsos mestres e dificuldades, mas também assegurou que a sua igreja permaneceria firme. A gente lê os evangelhos, a gente lê Paulo, a gente lê Tiago, a gente lê João, a quantidade de heresia, de erro, de mentira, de problemas seríssimos que são antigos no cristianismo. E, gente, tem muita falha, já no período bíblico. Muitas pessoas gostam de argumentar, né? Iago, mas a doutrina tal existe desde o período patrístico. Irmão, mas o gnosticismo cristão existe desde o período patrístico. Anterior, desde o período de Paulo. Você tem judaizantes já no período de Paulo. Você tem pessoas licenciosas desde o período do apóstolo João. Lê as cartas às 7 igrejas do Apocalipse. Lê Gálatas, lê Colossenses, lê 1 Coríntios. Existem muitas heresias e muitos erros que eram antigos. Praticamente todas as cartas do Novo Testamento militam contra um tipo de proto-gnosticismo cristão. Outra metade milita contra um tipo de cristianismo judaizante. São doutrinas muito antigas, mas são erradas, já criticadas desde o tempo bíblico. Existem erros na igreja desde o seu nascedouro. E a igreja sempre terá heresias, erros, falhas, pecados. Isso em nada significa que a igreja apostatou, que a igreja abandonou o verdadeiro cristianismo. Significa que existem muitas disputas a serem vencidas, muitos pecados a serem corrigidos, muitas doutrinas a serem refutadas. E não que Jesus abandonou a sua igreja. A fé cristã tem sido transmitida ininterruptamente através das gerações, ainda que com muitas polêmicas doutrinárias. O cristianismo não precisa de uma restauração, ele precisa só de um retorno constante às escrituras, geração após geração, de fidelidade ao evangelho pregado desde os tempos apostólicos, geração após geração. A gente não precisa de uma restauração de uma grande apostasia. Essa grande apostasia não é coerente com a expectativa que os evangelhos têm sobre nós, não é coerente com a expectativa da revelação do futuro
que a gente tem no livro do Apocalipse, não respeita alguns textos bíblicos que são usados para basear essa ideia. Não tem como a gente acreditar que o Jesus que protege e cuida da sua igreja ia permitir essa grande apostasia em que a igreja inteira se desviou, o que é que seja. Agora, eu sei que você tá me ouvindo aí, já começou a tocar um negócio aí. Mas, Iago, você está falando aí principalmente desses movimentos mais avivados e tal. Iago, mas tem um negócio aí que você tá dando razão pros católicos, então, né não? Você tá dando razão pros católicos romanos, porque você tá falando aí que a igreja não caiu numa grande apostasia e tal, então a reforma protestante foi o quê? Eu pensei que os protestantes acreditavam nessa grande apostasia aí. E sim, muitos católicos acusam os protestantes de terem uma postura como se a igreja tivesse entrado numa grande apostasia por 15 séculos, e aí então veio o grande Martinho Lutero e finalmente trouxe a igreja de volta para aquilo que a igreja havia perdido 1500 anos atrás. E o modo como muitos católicos falam com a gente é como se a gente acreditasse realmente nisso, né? E como se isso não fosse um grande espantalho. Eu constantemente tenho que ler isso aqui nos comentários do canal. Iago, é verdade, isso aí. Jesus abandonou a igreja por 1500 anos até Lutero vir e resolver tudo. É um argumento meio ridículo, mas vale a pena a gente endereçar algumas palavras para lidar com isso, porque muita gente acredita realmente que isso é um modo protestante de enxergar o local da reforma, como se a reforma fosse uma grande restauração de uma grande apostasia. Não é. Então vamos lidar com esse argumento também, tá? Se você tá gostando do vídeo até aqui, tá gostando desse formato, não se esquece de se inscrever no canal, tá? De clicar aí embaixo. Gente, que você é protestante, a gente tem muito comentário sobre catolicismo aqui, que pode lhe ajudar a não cair em algumas conversas aí esquisitas da internet. Você é católico e gosta de estar aqui? Bom, se você quiser, tem muitos inscritos católicos que gostam de vir aqui porque gostam de ouvir apologética anticatólica para se preparar também. Seja muito bem-vindo, tá? Respeito muito você. Não respeito muito a sua religião, mas eu respeito o seu direito de tê-la. Você já me viu aqui defendendo padre. Tem entrevista com padre aqui no canal, sabia? Então fica por aqui. Pra mim é interessante poder ter esse diálogo interreligioso também. Às vezes católicos deixam comentários muito bons aqui, tá? Católicos deixam comentários interessantes. Eu não consigo responder todo mundo, mas eu leio todo mundo. Vale muito a pena. A gente não tem que concordar com tudo pra poder ter essa interação agradável sobre religião, não. Então se você é católico que aguenta esse bate-papo aqui, por favor, seja muito bem-vindo também. Se você tá no seu celular, clica aí em se inscrever. Você tá aí na televisão? Tá vendo na TV? Você pega o controlezinho aí, ó. Baixa aí embaixo que você encontra o se inscrever aí. Se você estiver no computador, clica aí em se inscrever. Vamos fazer esse canal, né, crescer cada dia mais aí pra glória do Deus vivo. Vou beber um Monster aqui enquanto você clica aí em se inscrever. É um Monster pera, né? Monster pera. Deve ser a coisa mais beta que eu já fiz na minha vida, assim. Beber um Monster de pera. É gostoso. Não sobrou nada para os betinhas, né? Muito triste. Brutal! It's over. Eu tô viciado em falar com linguagem Red Pill. Me perdoe, eu entrei no submundo Red Pill, eu discordo de tudo, mas eu tô viciado em falar igual Red Pill, é muito engraçado. Mas vamos voltar aqui pro vídeo de hoje. Vamos lá, a gente tá falando de catolicismo. Já inscreveu? Inscreveu, né? Inscreveram? Deram like no vídeo? Notificaçãozinho, sinozinho? Então a gente volta. Vamos lá, essa alegação que a Igreja Católica Romana faz, né, de que ela é a única sucessora legítima da Igreja primitiva e que sem ela o cristianismo teria estado em trevas até a Reforma Protestante, é um argumento que é muito frequentemente usado para descredibilizar a Reforma. No entanto, essa linha de raciocínio parte de muitos pressupostos questionáveis e ignora o que a gente acredita ser uma continuidade histórica da verdadeira Igreja de Cristo, que sempre existiu independente da instituição romana. A verdadeira Igreja de Jesus nunca desapareceu. Cristo prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Um dos primeiros equívocos do argumento que é muito comum no catolicismo é assumir que a igreja primitiva era essencialmente católico-romana e que apenas no século XVI é que ocorre uma ruptura significativa. Mas a história do cristianismo mostra que antes do grande cisma de 1054 não existiu uma única instituição centralizada como o catolicismo romano moderno. O cristianismo sempre teve uma estrutura descentralizada, com diversas igrejas locais e patriarcados como o de Jerusalém, o de Antioquia, o de Alexandria, o de Constantinopla, que coexistiam sem uma autoridade absoluta sobre todas as demais. Essa descentralização garantia algum nível de pluralidade na fé prática do povo de Deus. Foi com o tempo que o bispado de Roma foi adquirindo poder de forma gradual e então a separação entre Oriente e Ocidente, que ocorreu por causa de disputas teológicas, políticas e eclesiológicas, formou o que seria o que nós temos como Igreja Católica Apostólica Romana de hoje. Em um processo lento, gradual, que só foi se consolidar, segundo a leitura protestante, no século XI, com o grande cisma. Por isso que afirmar que o cristianismo pré-reforma era exclusivamente católico-romano ignora as tradições orientais da igreja, como a igreja ortodoxa, a igreja do Oriente, outras comunidades cristãs que nunca estiveram sob a autoridade papal, ou mesmo que a autoridade papal tinha uma influência muito distante em algumas comunidades, que de regra falava sobre essa autoridade da Sé em Roma, que já é uma doutrina que foi se consolidar depois do século IV,
não é uma doutrina que você encontra nos primeiros séculos. Tudo isso é uma reescrita do passado sob um viés. Existe um viés de leitura histórica que é católica. Esse viés católico romano de leitura histórica faz fazer parecer que existia a Igreja Católica Apostólica Romana dos moldes modernos ao longo de toda a história, desde Pedro em Mateus 16, quando a igreja sempre foi muito diferente, e a igreja de Cristo sobrevivia em sua pluralidade primitiva, porque a igreja era muito plural, principalmente com a morte dos apóstolos. Houve um esforço de centralização, principalmente a partir do século IV, até que esse esforço de centralização e de autoridade romana fosse se consolidar com uma igreja católica apostólica romana no Grande Cisma, no século XI. E mesmo depois do Grande Cisma, você ainda tem muitas subdivisões dentro do próprio catolicismo, que não são reconhecidos como outras igrejas, mas que na prática são manifestações de fé muito diferentes. Fora isso, a gente considera que a corrupção institucional não implica em destruição da verdadeira Igreja de Cristo. Muitos católicos argumentam que se Roma se tornou apóstata, então a verdadeira igreja, a verdadeira fé desapareceu até que Lutero viesse. Mas essa visão apresenta um dilema muito falso. Já ouviu a falácia do falso dilema? É isso. Ou a igreja estava plenamente sob Roma, ou a igreja não existia verdadeiramente. A Bíblia ensina que a igreja é composta pelo corpo de crentes fiéis a Cristo, não por uma instituição específica que arroga para si esse nome de igreja. Ao longo da história, sempre houve fiéis que resistiram às corrupções doutrinárias e eclesiológicas. Muitos movimentos, você pode estar nos valdenses, nos russitas, vários outros grupos dissidentes que nos ajudam a entender que a verdadeira fé nunca esteve verdadeiramente apagada. Nunca desapareceu o verdadeiro cristianismo. Houve um amálgama de cristianismo e política que deu muito poder para a igreja, que fez com que muitos cristãos nominais entrassem na comunidade, que fez com que agora o papel de um episcopo, de um pastor, de um bispo, de um líder da igreja fosse miscuído com o poder do Estado, fazendo com que essa instituição que levava o nome de igreja acabasse sim, passando por muitos maus bocados morais, éticos e teológicos. Mas o povo de Deus, a verdadeira igreja, a comunidade dos salvos, sempre foi cuidada e preservada por Cristo Jesus. Mesmo dentro da própria igreja católica, havia indivíduos e ordens religiosas buscando uma vida piedosa e uma fé mais pura. A reforma não foi a criação de algo novo, foi a redescoberta de verdades que nunca deixaram de existir, mesmo dentro do catolicismo. A reforma existiu na esteira de um longo movimento de reformistas da igreja. Por quê? Porque sempre existiu uma grande comunidade de pessoas que criticavam certas posturas daqueles que tinham poder de mando dentro da igreja católica. Porque Cristo preservou a sua igreja com o passar das eras. A promessa de Cristo de preservar a sua igreja garante que sempre haveria um remanescente fiel. Isso significa que mesmo quando instituições religiosas se desviam, Deus mantém um povo fiel ao seu evangelho. Durante a Idade Média, embora a estrutura clerical tenha sido corrompida por práticas como a venda de indulgências, a centralização do poder papal, uma série de doutrinas pagãs erradas que foram adentrando dentro do ambiente religioso, o evangelho nunca deixou de ser pregado. As escrituras nunca foram completamente suprimidas. Os verdadeiros fiéis sempre existiram. O próprio fato de que a reforma protestante foi possível é uma evidência de que a igreja verdadeira nunca foi destruída. Se Roma fosse a única expressão legítima do cristianismo, então a apostasia de Roma teria significado o fim da igreja de Cristo, o que é impossível, já que o ensino bíblico fala de uma preservação total dos fiéis. Ou seja, a ideia de que sem a igreja católica romana a igreja verdadeira teria desaparecido até a reforma é um erro histórico muito grande e não é argumento de nenhum protestante sério. Antes do Grande Cisma, o cristianismo não era dominado por uma única instituição. A igreja sempre existiu além dos limites de Roma. A corrupção do catolicismo romano não significou que o cristianismo estivesse em trevas, porque Deus sempre preservou um remanescente fiel. A reforma não criou a verdadeira igreja. Ela apenas reafirmou as verdades que sempre estiveram presentes entre os fiéis ao longo da história, dentro da igreja romana ou nas suas dissidências, ou nas suas muitas variações. Qualquer cristão protestante pode afirmar que a igreja nunca deixou de existir, porque Cristo sempre a sustentou, independente das falhas institucionais de qualquer denominação. Tem uma imagem que eu gosto muito, eu quero trazer aqui pra vocês pra gente caminhar pro encerramento, porque ajuda até a visualizar isso um pouco. Tem várias versões dessa imagem, eu encontrei essa aqui no Google numa pesquisa rápida, que fala aqui, ó, você vê essa linha cinza, né, do cristianismo primitivo. A gente tem o Concílio de Éfeso, em 431, que cria uma subdivisão, que é a igreja assíria. Você tem o Concílio de Calcedônia, 451, que cria uma outra ruptura, que a gente tem então os ortodoxos orientais. Você vai ter então o cristianismo de Calcedônia, ali do século V até o século XI, quando você tem o grande cisma, e aí você tem a igreja ortodoxa e você tem o catolicismo romano. Você vai ter algumas subdivisões um pouco mais pra frente, que vai criar o rito oriental e o rito ocidental, mas você tem aí no século XVI a reforma protestante, que aí vai gerar uma divisão de ritos dentro do catolicismo, o cristianismo ortodoxo e o católico vão se unir aqui mais pro meio. Vai ter algumas uniões aí no meio do caminho que não tem como a gente lidar aqui, mas com a reforma aí nasce o anglicanismo, o protestantismo, o anabatismo,
um restauracionismo surge aí em algum momento, você tem uma igreja que perpassa todos esses momentos. Quem diz, não, porque a igreja católica começou aqui, cara, a igreja católica foi se desenvolvendo ao longo do tempo, só foi ser aquilo que nós chamamos de igreja católica no século XI. Então você não teve 1500 anos de catolicismo, você teve 500 anos de catolicismo, como a gente entende, até vem a Reforma Protestante. E mesmo dentro desse catolicismo, você tem um Cristo que preserva os seus salvos, dentro dessa instituição que nós acreditamos que foi cada vez mais profundamente pro caminho da apostasia. Então não, nós protestantes não acreditamos em uma grande apostasia e que então a reforma veio resolver ou o que é que seja. Nós acreditamos em um Cristo que sempre preservou a sua igreja e sempre preservará. Por isso que no debate entre apologistas católicos e protestantes, um erro muito comum é cometido por muitos defensores do catolicismo, que é o que eu chamo de falácia do romanismo retroativo. Essa é uma falácia que consiste em tratar qualquer evento ou figura do período bíblico dos primeiros séculos da igreja como se já fossem manifestações do catolicismo romano, assumindo que naquela época já existiam papas, um magistério oficial, uma tradição consolidada, uma estrutura eclesiástica idêntica ao que vemos agora, os ritos marianos e tudo mais. É claro que a igreja existia desde o princípio, possuía um corpo de fé, realizava concílios. A gente vê isso em Atos dos Apóstolos, por exemplo. Mas tentar projetar sobre esse período as mesmas estruturas e doutrinas que a gente encontra no catolicismo moderno é um erro muito claro. É uma abordagem que transforma uma conclusão em uma premissa, entendeu? A conclusão vira premissa. Eles acreditam que o catolicismo é a verdadeira igreja. Então, se o catolicismo é a verdadeira igreja, quando a gente olha para o período primitivo, é o catolicismo que está lá. Mas, opa, você está jogando como uma premissa de leitura do período bíblico e do período patrístico, uma conclusão que você tem que provar. Você tem que provar que a igreja católica é a igreja verdadeira que sempre existiu, para poder argumentar que a igreja estava lá em Mateus 16, no período patrístico, no período pós-Calcedônia, e no período pré-Cisma do Oriente. Você deve ter ouvido esse tipo de argumento, né? Não, foi a igreja, olha só, a igreja católica que deu o cânon pra vocês, né? Olha, o pai da igreja usa o termo católico pra se referir à igreja, então claramente ele tá falando do catolicismo romano. Olha aqui Agostinho falando sobre Roma. E cara, é uma aplicação absolutamente inapropriada de uma visão extremamente moderna a um período muito anterior, onde as coisas tinham outros sentidos dentro do contexto em que as palavras eram usadas. É um anacronismo muito profundo. Ah, mas a igreja católica sempre existiu. Cara, sempre existiu porque a igreja sempre existiu e ela era chamada de católica. Mas por que ela era chamada de católica? Quando você lê as catequeses de Cirilo de Jerusalém, ele vai argumentar que a igreja é chamada de católica porque ela está espalhada por todo mundo, porque ela ensina universal e completamente todas as doutrinas, porque sujeita toda a raça humana, governantes, governados, letrados e iletrados, porque trata e cura universalmente todos os tipos de pecado e possui em si toda forma de virtude, em palavra e ato e tal. Então, por que a igreja era católica? Por causa de elementos que não tinham nada a ver com a autoridade de Roma, ou Papa, ou algo assim. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado ao lidar com essa falácia do romanismo retroativo, tá? Muitos católicos assumem que a continuidade histórica entre a igreja primitiva e a igreja católica moderna é algo óbvio e inquestionável. Mas essa continuidade tem que ser demonstrada historicamente, e não simplesmente pressuposta como um fato consumado. Ignorar essas questões leva a conclusões equivocadas, e é um tipo de anacronismo teológico que compromete a validade de muitos dos argumentos católicos. Então, nesse vídeo, eu espero ter conseguido responder a pergunta aí do nosso colega, quando o Danilo levanta, mas será que a igreja esfriou? Tentei responder a pergunta dele e algumas implicações e variações dessa pergunta, e isso ajuda um pouco a gente discutir sobre cânon do Novo Testamento, como enxergar o progresso histórico da igreja e como lidar com a questão dos dons espirituais, por eles não estarem atuando hoje do mesmo jeito que antes. Esse vídeo vai estar dentro da playlist tanto de dons espirituais como na playlist de cânon das escrituras. Então, esse é um vídeo para lidar tanto com argumentos relacionados à continuidade dos dons, vai estar nessa playlist, como argumentos relacionados à nossa visão sobre igreja ao longo da história. Vou colocar esse vídeo nas duas playlists, tem muito conteúdo bom lá, você poderia dar uma conferida, tem muito material teológico profundo e amplo de qualidade aqui nesse canal. Então deixe de se inscrever nele e assinar as notificações para você ficar sabendo sempre que houver vídeo novo. Deixe seu comentário aqui se você quiser manter esse debate aquecido e saudável. Eu sou o pastor Iago Martins, você está no 2 Dedos de Teologia. Um cheiro no seu cangote e até o próximo vídeo.